Gurizada, o negócio é o seguinte, a tradicional pressão na arbitragem no Campeonato Gaúcho desta vez começou pelo Twitter e foi logo após a vitória do Internacional na noite desta terça-feira sobre o São José por 2-0, com o jogador do adversário expulso e com o primeiro gol anotado em mais um pênalti. E começou através do vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magriço, sugerindo benefícios ao arquirrival. O Inter respondeu e a gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem a assinatura do aplicativo Zapay, para que tu resolva os débitos do teu veículo. Baixem o app da Zapay gratuitamente no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Com a placa do veículo, identifica os débitos, vale para carro, para moto e também vale se tu tiver um caminhão, e aí com o cupom MENEGHET20 tu resolve toda a parada. IPVA, licenciamento e uma eventual multa em 12 parcelas. E olha só que importante, este cupom MENEGHET20 também te garante um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Esta é a hora para tu resolver os débitos do teu veículo. Podes pagar o IPVA de 2025 com todos os descontos cabíveis para cota única. Mas na prática, meu velho, vais pagar em 12 parcelas via o app da Zapay. Não esquece, o cupom é MENEGHET20. Em nome de Zapay, eu rodo a vinheta. E a seguir, o bate-boca no Twitter e a tradicional pressão na arbitragem do Gauchão. O Inter venceu, gurizada, o São José ontem à noite no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, por 2-0. O São José teve jogador expulso a 13 minutos do primeiro tempo. O Inter foi anotar o seu primeiro gol depois dos 40 da segunda etapa, em pênalti convertido por Alan Patrick, e o Johan Carboneiro, bom estreante colombiano, fez o 2-0 no jogo cujo placar não refletiu as dificuldades que o Inter teve ao longo de toda a partida. Antes da partida, inclusive, o executivo do Internacional, André Mazzucco, concedeu uma entrevista coletiva e falou de pontos importantes. Confirmou o assédio do Palmeiras em Wanderson, os dois clubes estão conversando. Para valorizar o jogador, disse que o Wanderson, inclusive, é procurado por outras equipes. Confirmou o interesse do Internacional no lateral esquerdo Ramon do Olympiacos e há outras negociações em andamento. Ele descartou, neste momento, o nome do argentino Bustos, hoje reserva no River Plate, como alternativa para a lateral direita. Foi bem clara, objetiva e interessante a manifestação do André Mazzucco. Ainda durante o jogo, começou a pressão tradicional de Campeonato Gaúcho, e neste que é o mais concorrido, mais disputado, eu acho que dos últimos 40 anos, o Grêmio buscando o octa para igualar uma façanha do Inter lá de 1976, o Inter tentando quebrar a hegemonia do rival, não poderia faltar este tipo de pressão, que desta vez iniciou pelo Twitter. Tão logo o jogador do São José foi expulso, Eduardo Magriço, que é integrante do Conselho de Administração do Grêmio, é vice-presidente. Quando ele se manifesta, não é um gremista se manifestando, é um vice-presidente do Grêmio, portanto, há aí um caráter de oficialidade. Magriço tuitou: um pênalti / expulsão por jogo. O octa não vai ser fácil. O que ele está sugerindo aqui, o Magriço? Que o Grêmio vai conquistar o octa Campeonato Gaúcho, mas que não vai ser fácil. E aí, ao final da partida, vocês sabem que eu não tenho Twitter, né, gurizada? Então, para mim é um pouco mais difícil, eu tenho que procurar aqui, né? A rapaziada lá do Debate Raiz publica no nosso grupo interno e eu recorto para mostrar para vocês. No final do jogo, 11h27, Eduardo Magriço tuitou: troca de estádio, porque o jogo não foi no Passo da Areia, que não pôde receber a partida, mais expulsão do jogador do São José, mais pênalti, sugerindo que o Internacional, o rival, está sendo beneficiado. O Internacional respondeu, mas não deixou claro se a sua resposta era para o dirigente gremista. O Esporte Clube Internacional publicou depois da partida, já perto da 1h da madrugada desta quarta-feira: enquanto o VAR analisa lances claros, alguns preferem fechar os olhos e criar teorias.
A imparcialidade deveria ser regra, não exceção. Me parece que é uma resposta mais para a imprensa, porque houve comunicadores que defenderam que foi um absurdo o pênalti marcado para o Internacional contra o São José. Eu já vou falar sobre os lances capitais. E aí o diretor de futebol do Inter, José Olavo Bisol, em cima da manifestação do Internacional, já na manhã desta quarta-feira, tuitou: nitidamente estão orquestrando narrativas para criticar o VAR em jogos do Inter, com um intuito claro de condicionamento para os próximos jogos. Quando é a favor, falam em erro de procedimento e necessidade de unificar entendimento. Quando é contra, silenciam. Não vamos aceitar, em hipótese alguma, a manifestação do diretor de futebol do Internacional, José Olavo Bisol. O técnico do São José, o sempre polêmico e muito contundente Rogério Zimmermann, criticou os lances capitais da partida. Mas ele tem razão, ainda que eu discorde dele no mérito, em um ponto. Por que o São José não pode reclamar se Inter e Grêmio vivem reclamando quando são garfados? Ele não usou essa expressão, é por minha conta, contra os grandes do futebol brasileiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e outros tantos. Nisso ele tem razão. Mas tem um outro aspecto da crítica do Zimmermann com relação à arbitragem que eu concordo. O Anderson Daronco, o árbitro do jogo de ontem, é reconhecidamente um dos melhores árbitros, não só do Rio Grande do Sul, mas no cenário do futebol brasileiro, apitando grandes jogos. A arbitragem do Daronco ontem foi um fracasso. E eu digo por quê. O VAR, na minha opinião, acertou nos lances capitais. A falta no Alan Patrick era digna de cartão vermelho. Houve o pênalti, o jogador afasta a bola com o cotovelo. Mas ele estava recolhendo o braço. Bom, ele estava recolhendo, mas não há tempo de tirar o braço para a bola passar. Ele afasta no escanteio favorável ao Inter aos 40 do segundo tempo a bola com o cotovelo. Pênalti. E ele errou no lance do Ener Valencia, que fez o gol com o braço. O Daronco, um lance a 4 metros à sua frente, livre, sem ninguém na frente, marcou apenas a falta do jogador do Zequinha, do São José, no Alan Patrick. O VAR o chamou, ele foi e expulsou. Ele estava validando o gol com o braço do Ener Valencia. E ele também não marcou o pênalti com o cotovelo do jogador do São José. Precisou ir ao VAR. Então que arbitragem é essa do Daronco? Que em 3 lances capitais ele errou. Que outro lance há importante nesta partida entre São José e Internacional que vocês possam me lembrar aí? Não vejo nenhum outro lance capital. Uma expulsão, um gol feito com a mão e um pênalti. O Daronco errou nos 3. E isso é sinal de falência da arbitragem gaúcha e brasileira. Um dos melhores árbitros do futebol brasileiro erra num jogo em 3 lances capitais. Um na sua frente, o lance do Alan Patrick, a imagem é o Alan Patrick, o volante do São José e o Daronco. 4 metros de distância, se tanto. E ele não viu que o jogador do São José, com a chuteira, atinge com força a parte de trás do joelho aqui, entre o posterior e um pouco mais para trás, a parte ligamentar do Alan Patrick com força. Não ia dar nem o cartão, nem aplicou o cartão amarelo. Então a arbitragem do futebol brasileiro, ela é uma catástrofe e o jogo de ontem escancara. Com relação às provocações, nada mais normal, nada mais natural do que resposta para cá, tentativa de condicionamento. Isso acontece desde que o futebol chegou no país, acontece aqui no Rio Grande do Sul desde que se tenha Inter e Grêmio, e convenhamos, vocês vão concordar comigo, é um prato cheio para nós jornalistas, né? Não digam que é a imprensa que está criando isso, porque quem se manifestou foi um vice-presidente do Grêmio, eleito para isso e está legitimado, com direito para defender os interesses do seu clube conforme ele acha. E o Inter respondeu com o diretor de futebol e no Twitter oficial do clube. Para a imprensa, isso é maravilhoso. Não sei se para o futebol, para a rivalidade, isso é bom, mas está posto. Começou a pressão do bastidor da arbitragem, desta vez via Twitter. Ou melhor, via o X ou o X. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo tem a força do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, para tu resolver os débitos do teu veículo. Baixem gratuitamente o app Zapay no link que eu coloquei no primeiro comentário. O cupom é Meneghetti20.
Este cupom te permite parcelar tudo, IPVA, licenciamento e multas em 12 vezes e é também um desconto nas taxas do cartão de crédito. Resolve o teu IPVA de 2025, resolve o teu licenciamento, alguma multa via o gratuito aplicativo Zapay, link no primeiro comentário, o cupom é Meneghetti20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.